Bom dia, pessoal, paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, juntamente com o pastor Moisés, e mais um episódio do Café com o Tio Moisés. E nesta manhã nós vamos falar sobre aceitar a Jesus. Bom tema, ótimo Evangelístico, né? O momento, nosso momento aqui, nosso encontro também tem o objetivo prioritário, não é? Amém. De comunicar as verdades do Evangelho. Amém. Pastor, nós separamos algumas perguntas para o Senhor. E a primeira pergunta seria: aceitar a Jesus. Você acredita que é algo que sentimos por nós mesmos, essa necessidade? Ou é Jesus que toca os nossos corações para que a gente o aceite? Bem, em primeiro lugar, eu vou começar contradizendo a frase primeira. Eu não tenho a condição nem a capacidade de aceitar a Jesus. Sim. É Ele que me aceita, não é? Essa é uma verdade muito interessante. Porque dá a impressão que eu estou olhando assim, Jesus, eu vou ver se eu aceito, eu vou ver. Muita gente faz assim. Eu vou pensar, no seu caso, se eu aceito a sua palavra, se eu aceito o seu sacrifício. Eu vou pensar. Então, eu me coloco numa posição inadequada. Então, eu não aceito Jesus, você não aceita Jesus. É apenas uma frase que é usada corriqueira, né? Sim. No evangelismo. Eu até acredito, minha gente. Estou lançando aqui agora, né? Acredito que a gente deveria, como cristãos, modificar a nossa terminologia. Há muita coisa na terminologia evangélica que não tem muita propriedade, entendeu? Aceita Jesus como Salvador. Então, não é uma coisa muito certa. Eu não tenho que aceitar Jesus como Salvador. Ele me aceita, não é? Ele me recebe. É aquela mesma coisa que a gente diz assim: eu achei Jesus, encontrei Jesus. É uma forma humana de dizer e tal. As pessoas entendem, mas foi Ele quem nos encontrou. Eu é que estava perdido. Não é? Eu é que estava perdido e Ele me encontrou. Então, agora, se você quer saber se a pergunta, o sentido da pergunta é a questão da redenção, do arrependimento, Sim. da conversão, se isso depende de mim, não é? Ou se depende do Senhor. Gente, o perdão de Deus, a salvação, a graça, vocês já ouviram, eu já disse aqui numa outra apresentação que a graça é favor e merecido, não é? Então, há duas partes nessa obra da redenção. A primeira delas é que Deus, em sua soberania, manda Jesus e, por graça, nos oferece a salvação. Mas eu também eu sei que isso contraria alguns princípios, não é, teológicos, denominacionais, eu compreendo isso e entendo. Mas a Bíblia não diz assim: arrependei-vos e cada um de vós. Então, eu preciso me arrepender. Eu tenho algo a fazer. Sim. Arrepender-me. Eu estava lembrando agora de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, a primeira grande cruzada evangelística, que foi, então, que o pregador foi o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz assim, olha, capítulo 3, versículos 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, eu também tenho a minha parte a fazer. Alguns acham que não. Alguns acham que eu não faço nada, não há nenhuma participação do homem, não na salvação, mas chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então eu chego ao Senhor, pobre, miserável, sem nenhum poder, sem nenhum recurso,
e Ele me recebe por graça. Amém. Então, a ação da justificação, da salvação, tudo isso é Deus, e só Ele. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo em relação aos meus méritos, né? Não, eu não posso fazer nada. Há alguns que dizem assim, mas fazer caridade, isso é muito bom. Nós dizemos muito na igreja o seguinte, que nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos para praticar boas obras. Dever de todo mundo, fazer o bem não faz escada para o céu, não. Não é? Sim. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que entregar minha vida para o Senhor. Santificar, não é? né? É claro que aí tem a ação do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é? Sim. Sem essa ação a gente não consegue entender que a gente é miserável, pobre, nu e precisa do Senhor. Certo. A pergunta seguinte seria: o batismo é um pré-requisito para aceitar a Jesus ou seria mais uma formalidade para a aliança com Ele? Não, pré-requisito estaria dizendo que eu tenho que ser batizado antes de ser salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. A ordem está inversa. A ordem está inversa. O que ocorre é que quando Jesus nos deixou as últimas recomendações, né, antes de partir, Sim. Ele nos deixou 2 ordenanças. Ele não somente falou sobre isso, mas ele deu o exemplo, né? Antes de começar o seu ministério, ele chega diante de João o Batista. Sim. E João fica admirado, contente com a presença de Jesus, mas diz, o que o senhor veio fazer aqui, né? Diz, não, João, eu vim para você me batizar. Eu te batizar? João ficou numa situação difícil, porque ele pregava o evangelho para arrependimento e tal, né? O povão lá. Aí chega agora o mestre dele, né? Aquele que ele sabia que era o Messias prometido, pedindo para João batizar. João ficou numa situação difícil. Disse, mas, Senhor, eu é que devo ser batizado por ti. E tu vens a mim? Jesus provavelmente deve ter dado um sorriso, né? Que a gente pensa que Jesus não sorri. Jesus sorria, sim, como a gente. Né? Ele chorou, né? É verdade. Então Jesus disse, deixa Pedro, aliás, deixa João. É necessário que se cumpra toda a justiça. É importante, isso tem que acontecer. E aí Jesus desce as águas do batismo. Jesus precisava? Não. Para nada. Mas ele veio para ser o nosso exemplo, o nosso modelo. Né? Então, ele veio para morrer pelo homem, então ele nasceu da Virgem Maria, passou pelo processo da encarnação, não é? Se bem que ele já era Deus pré-encarnado. Antes disso ele já era Deus, todo mundo sabe disso. Se bem que alguns pensam que Jesus nasceu em Belém e tal, e passou a existir daquele momento. Então ele já era Deus, já existia antes. Então, Jesus foi batizado. Depois disso, Jesus ministrou a ceia aos seus discípulos, seus apóstolos. Não foi a multidão toda, como alguns pensam. Todo mundo deveria tomar ceia. Não. Jesus selecionou até um salão onde haveria a ministração da ceia. Então, a ceia do Senhor e o batismo são ordenanças. Ordenanças que o Senhor nos deixou. Para quem? Para aquele que já aceitou Jesus como Salvador. Aquele que já confessou os seus pecados. E por que isso? Primeiro, porque o batismo tem um simbolismo, eu diria até ritualístico, não é? Você sai de uma posição e entrou para uma outra posição. Você estava no reino das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. E entre esses 2 reinos tem uma catraca,
que você vai passar por ela, sai do outro lado e diz: eu era perdido, mas hoje eu fui achado. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Então, o batismo é um testemunho público daquilo, da sua experiência com Deus. E a ceia do Senhor é um memorial, não é? Memorial do que Jesus fez e do que ele fará. Ou seja, ele voltará para buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. A terceira pergunta seria: quais seriam os passos após uma pessoa aceitar a Jesus? O que fazer depois para permanecer firme no Evangelho? Gente, olha... Existe um passo a passo? Não, olha, veja só. A gente sempre, quando compara o novo convertido com uma criança, né? O alimento do cristão, desde novinho, é a palavra de Deus. Se a gente tivesse que recomendar a um novo convertido, o que fazer seria ter uma vida de oração e conhecer a palavra de Deus. São duas coisas indispensáveis. As outras coisas virão pela obediência à palavra. Não é? A gente vai ter que lembrar o seguinte, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, pela palavra. Então, esta palavra aqui é que alimenta o neném. É o leite que Paulo diz, né? Sim. Que os cristãos da igreja a qual ele escreveu deveria ser já adulto, deveria ser andar com os próprios pés, deveria correr, mas ainda eram nenéns espirituais. E o apóstolo Paulo recomenda: olha, beba o leite genuíno. Aqui está a palavra de Deus. Não adianta você ter... Hoje tem muita Bíblia, né? Bíblia, meu Deus do céu, eu vou fazer uma lista. Tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia da avó, tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia da mulher e tem a Bíblia da mulher que ora. Não é? Outra mulher, é aquela que ora. E tem mais umas 10 ou 20 Bíblias. Bem, eu acho que importa que seja Bíblia, né? O título não importa muito. Mas o local dela não é na prateleira da nossa casa. Não é como muita gente deixa no Salmo 91 aberto na cabeceira. Salmo 91 não tem nenhum poder que toda palavra não tenha, não é? Verdade. Eu já visitei irmãos que a Bíblia é aberta no Salmo 91, é amarela, porque fica lá, não empoeirada. Eu acho que é para o diabo não entrar. O diabo tem medo de Salmo 91, não, irmãos. Isso é invencionice nossa. Não é? Essa palavra tem que estar na minha vida. O que foi que disse o salmista? Escondi a tua palavra no meu coração. Coração quer dizer no centro da minha vida, na minha alma, na minha prática diária. Não adianta ler a Bíblia só no culto, não, né? Não adianta ler a Bíblia só no culto, não. Ela tem que ser lida diariamente. Você come 3, 4, 5 vezes. Eu tenho certeza que esse povo que está nos assistindo come para valer. Porque crente não bebe, não, mas come, que é um negócio sério, não é? É verdade. Come. Se nós lêssemos a Bíblia, nos alimentássemos dela, como a gente come de manhã, de 10 horas, de meio-dia, de 3 horas da tarde, e assim por diante. Antes do culto, depois do culto. Antes do culto, depois do culto, a gente come para valer. Vamos criar o hábito de comer a palavra, de alimentar-se dela. Aí, meu amado, você não vai precisar criar um ritual, né, de crescimento, um ritual, passos para aceitar Jesus. Não vai precisar disso não, porque naturalmente você vai começar a ser edificado e a crescer na graça e no conhecimento da palavra. Amém. Para um novo convertido, geralmente tem quem diga que deveria começar pelo Novo Testamento, ou leia Gênesis, depois passa para o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento. O senhor tem alguma opinião sobre isso? A gente imagina que seria muito bom o novo convertido conhecer os evangelhos, né, a história da igreja, as recomendações paulinas, que nem sempre são fáceis de entender. Sim. Não é?
mas também deve conhecer as histórias do Velho Testamento, principalmente, como você mesma citou, a história da criação, não é? A história da criação extraordinária, a passagem do Mar Vermelho. Eita, tá chegando. É cuscuz? Não, não, é tapioca, que é outra coisa que não pode faltar no café com o tio Moisés. Tapioca. Eita, glória. Vocês estão aí todos com água na boca, não é? Tá bom, não tem problema. Depois que terminar o nosso momento, você vai lá, faz a sua tapioquinha e come. Voltando ao nosso assunto, que foi... Foi sobre se lê o Novo Testamento, o Velho Testamento. A minha mãe, de saudosa memória, está na glória com o Senhor, ela se converteu lendo um livro que não tem nada a ver com evangelismo. Ela sofreu muito na vida. Foi filha adotiva, não conheceu seus pais, foi, de certa forma, abusada, não é? Por aqueles que cuidavam dela. E ela chorava muito. Um dia uma vizinha disse assim: "Ô, Dona Maria, por que a senhora não lê os provérbios de Salomão? Tem tanta coisa boa para alimentar, consolar." E minha mãe ficou curiosa e foi procurar uma Bíblia e começou a ler os provérbios. E lendo provérbios, ela teve um encontro com Jesus. Só depois é que ela conheceu Mateus, Marcos, Lucas e o restante da Bíblia. Mas ela teve um encontro com Jesus lendo os provérbios. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que toda escritura é inspirada, é apta para instruir, para redarguir. Então, nós cremos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! O Espírito Santo de Deus está aqui, com inteireza neste livro. A gente pode, pedagogicamente, orientar o novo convertido. Olha, comece a ler a história, né, da salvação, a história do Evangelho, leia como o homem caiu, e aí você parte para o Novo Testamento, para saber o cumprimento da profecia, como em Cristo se cumpriram todas as palavras proféticas acerca do Messias, como ele ensinou, como ele curou, como ele morreu e ressuscitou, e disse que voltaria. Foi o testemunho dos anjos, varões galileus, porque estás olhando para as alturas. Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus voltará do mesmo jeito, do mesmo modo. Então, toda a Bíblia pode ser lida, o Espírito de Deus usa o que Ele quer, o Novo Testamento, o Velho Testamento, Salmos. O importante é, conheça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Não importa se é a Bíblia da mulher, se é a Bíblia do homem, da avó, da mulher que ora. Da mulher que ora, não é? Leia a palavra de Deus, isso é que é importante. Leia em todas as circunstâncias. Não espere para ler apenas quando você estiver amargurado, triste, cheio de problemas. Leia todo dia, como o café da manhã. Amém. Então, para finalizarmos, é motivo de muita alegria, de celebração, realmente, quando uma pessoa, né, se entrega ao Senhor. Houve alguma história que lhe impressionou, surpreendeu, alguma história de conversão que realmente tocou, assim, marcou a sua vida, pastor? Como pastor, eu comecei muito cedo, como seminarista, com 17 anos, né? Pregando em vários lugares, pregando nas feiras, nas praças, no rádio. Tínhamos um programa de rádio, onde a gente tem o privilégio de receber relatórios, né? Testemunhos de alguém que se converteu, alguns até de maneira inusitada. Porque o Evangelho tem que ser pregado com amor. O Evangelho tem que ser anunciado
com educação. Viu, irmãos? O Espírito Santo usa como ele quer. Já vi situações inusitadas em que alguém se converteu, mas isso é uma questão do Espírito Santo. Mas a minha obrigação pregando o Evangelho é fazê-lo como diz a palavra Evangelho, boas novas, dando notícia boa para o povo, né? Anunciando um Deus de amor, um Deus que perdoa, um Deus que providenciou tudo e que eu só tenho que abrir o meu coração e deixar que Ele faça morada. Eu teria algumas histórias das inúmeras conversões. Já vi conversões maravilhosas, mas eu vou contar uma, omitindo algumas coisas por uma questão de ética, de uma senhora que tinha uma filha missionária, não é? Era a mamãe da pastora Fátima, né? Fátima Pio. E ela não conhecia o Senhor. Ela tinha um outro tipo de religiosidade, e você sabe que religiosidade não salva, quem salva é Jesus, né? Mas ela era uma pessoa analfabeta e tinha, por muitos anos, servido aos ídolos, às entidades, como ela fazia. Como ela... E por anos, a pastora Fátima orou por ela. Orava. E um dia, me lembro como se fosse hoje, foi o primeiro culto do ano. A mensagem daquela noite foi sobre: eis que faço novas todas as coisas, eu lembro ainda. E naquela noite, a dona Cecília foi à frente, se entregando para Jesus. E foi uma surpresa muito grande para a gente. Não que a gente se admire com o poder do Evangelho. O Senhor, já vi Jesus salvar pessoas embriagadas, já vi Jesus salvar pessoas sob a influência de drogas, já vi Jesus salvar pessoas muito religiosas, não é? O céu está aberto para todos. Não podemos limitar, não né? É? A porta da graça está franqueada para quem quiser. Se alguém quer vir, né, venha após mim, né, que se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite do Senhor está aí para todos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu acho que essa foi uma conversão interessante. Uma outra... de uma senhora que fumava muito. Eu não digo isso, eu não diria isso num programa de rádio. Eu nunca diria, você que tem a chupeta do cão. Eu não dizia, nunca diria uma coisa dessa. Mas ela estava ouvindo o meu programa e ela entendeu assim que eu tinha chamado o cigarro dela de chupeta do cão. Ela ficou com tanta raiva. Se eu vou hoje na igreja desse pastor, vou dizer um montão de desaforo a ele. Como é que ele está chamando meu cigarro de chupeta do cão? Eu não digo isso. Foi o Espírito de Deus que botou no ouvido dela. No culto à noite ela foi. Eu não sabia de nada. Ela foi lá para me dar uns desaforos. Ouviu a mensagem e se entregou para Jesus, né? Quer dizer, a forma como Deus faz é maravilhosa, né? Ele é extraordinário e a porta da graça está aberta para você também. Amém, pastor. Mais uma vez, muito obrigada, né? Amém. Por essa manhã. Obrigado a você, Letícia. Ver você aqui, não é? Intermediando é muito bom, muito bom. Amém. Podemos orar? Vamos orar, finalizar? sim. Vamos orar. Você ora hoje? Posso orar? É? Amém. Pai querido e amado, te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã aqui na tua presença, sim, junto Pai. Com os nossos irmãos que estão nos ouvindo, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo tema que o Senhor trouxe, pelas palavras que o Senhor ministrou no coração do pastor Moisés para trazer a nós aqui nesta manhã, Senhor. Amém, Pai. Que cada palavra dita possa ser trabalhada em nossos corações, meu Deus. Que o seu Espírito Santo possa estar trabalhando em nossos meios e que a gente possa conhecer mais a Ti,
te servir com excelência, Senhor. Sim, Pai. E levar mais e mais pessoas a te conhecer também, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro por cada um que está nos ouvindo nesta manhã, para que o Senhor alcance-os com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, e com o teu amor. Amém. E a tua paz que excede a todo entendimento. Glória Em a nome Deus. de Jesus, que nenhuma dessas palavras seja jogada ao vento, mas que elas encontrem terreno fértil, Senhor, nos corações. Para frutificar, sim, Amém, Pai. Jesus. É o que te pedimos, Pai. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para todos vocês, um dia maravilhoso Amém. em cada coisa que vocês vão fazer. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada.